tudo bem com vocês? Hoje eu vou comentar um pouquinho sobre a urbanização brasileira. Bom, para começo de conversa, o espaço geográfico ou paisagem se trata de um conceito fundamental para o entendimento e o desenvolvimento da ciência geográfica. Ele é composto tanto por elementos naturais quanto por elementos humanos. A princípio, na geografia clássica, apenas os elementos naturais eram considerados para o estudo dessa ciência. Para os geógrafos clássicos como Paul Vidal de Lablache, os seres humanos haviam apenas se adaptado aos meios terrestres, estando totalmente à mercê de eventos naturais, como catástrofes, mudanças climáticas, secas, regimes de chuvas, entre outros. A ação humana não era observada como relevante nos processos de transformação do planeta. Porém, ao longo do século XX, esse paradigma mudou completamente e os elementos humanos passaram a ser preponderantes para o estudo da geografia. O responsável por tal inversão ótica dentro dos círculos acadêmicos foi o geógrafo brasileiro Milton Santos, um dos nomes mais importantes da intelectualidade do nosso país, sendo um dos poucos brasileiros premiado e reconhecido internacionalmente. De fato, devemos pensar que a ação humana acelerou os desequilíbrios ambientais, principalmente após o advento da Revolução Industrial. Com o intenso crescimento da indústria, intensificou-se também a urbanização nos quatro cantos da Terra, e o surto demográfico foi inevitável. Se até o século XVIII a estimativa era de que a população mundial girava em torno de 1 bilhão de pessoas, hoje somamos mais de 7 bilhões de seres humanos no planeta, e a maioria de nós vive em cidades, ou seja, no meio urbano. Urbanização é uma ideia na geografia em que as cidades ou o meio urbano contêm o maior número de habitantes se comparado ao meio rural. Consequentemente, o trabalho e tudo aquilo que é produzido nas cidades tem também maior peso que a produção agrária dentro da estrutura econômica, política e social de um dado território urbanizado. As cidades existem desde pelo menos 10 mil anos atrás e muitas delas foram importantes na antiguidade, como a Babilônia, Atenas, Esparta e Roma. Entretanto, não podemos afirmar que essas sociedades eram urbanas, pois a população rural sobrepujava em grande medida aquela que vivia nas cidades. Havia o crescimento urbano, porém não havia urbanização, pois as cidades eram sempre dependentes das atividades ligadas ao campo, e já a população rural em quase nada dependia do trabalho urbano. Atualmente, pelo contrário, o setor primário, ou seja, a agricultura, a pecuária, a mineração, entre outros, é totalmente mecanizado, dependendo assim da tecnologia da indústria para funcionar. No Brasil, a urbanização começou de fato no início do século XX, com a chegada da indústria. Antes desse período, a população urbana girava em torno de 6 a 8% no geral. Em 1920, essa porcentagem subiu para 16%. Já em 1940, para 31%. Em 1960, 45%. E em 1980, 67%. De acordo com dados atuais do IBGE, a população urbana supera a marca dos 80%. Porém, tanto a industrialização quanto a urbanização brasileiras aconteceram tardiamente se comparadas com as mesmas situações ocorridas em países desenvolvidos, cuja presença da indústria se deu muito antes e, por conseguinte, se tornaram urbanos há mais tempo também. Tal fato se deve ao motivo de que foi nos países desenvolvidos onde ocorreu a Revolução Industrial, sendo que no Brasil as fábricas não surgiram do zero, e sim vieram a ser instaladas justamente por esses países com a tecnologia industrial já amadurecida, e que ansiavam por expandir seus capitais e lucros explorando lugares onde o setor secundário ou a indústria era incipiente ou mesmo inexistente. A industrialização retardatária no Brasil, porém, trouxe uma série de consequências. Uma delas foi o fato de que, com tantas pessoas se mudando do campo para as cidades, não havia emprego suficiente para a nova população urbana, o que forçou boa parte das pessoas a recorrerem a trabalhos informais, subemprego ou mesmo as condenaram ao desemprego.
Outra consequência que podemos apontar é que, se no setor industrial houve forte investimento de capitais, no setor da prestação de serviços e comércio houve baixo investimento, sendo que boa parte dos prestadores de serviço funciona sem qualquer tipo de qualificação ou formação profissional. A esse fenômeno se dá o nome de terceiro setor inchado ou hipertrofiado, visto que, para sobreviver, muitas pessoas realizam qualquer tipo de atividade. Dessa forma, as cidades brasileiras representam esse tipo de capitalismo dependente que se configurou no país, com diversos problemas de infraestrutura, como falta de rede de esgoto, água encanada, rede elétrica, pavimentação de ruas, transporte público, entre outros, onde vive a população mais pobre. Também há fortes índices de violência em áreas mais afastadas. Por outro lado, a região central é sempre valorizada por investimentos tanto por parte do poder público quanto por meios privados. Portanto, as cidades brasileiras são um retrato da desigualdade social do nosso país. Temos as grandes metrópoles, as metrópoles regionais, as capitais regionais, os centros regionais e, por fim, as cidades comuns. As duas grandes metrópoles brasileiras são Rio de Janeiro e São Paulo, as únicas que constituem uma extensa área metropolitana. Todos os municípios se integram em uma extensa rede urbana. Além disso, temos o exemplo de Brasília, uma cidade que foi construída para ser a capital política e administrativa do nosso país, tendo em vista dois fatores preponderantes: levar o crescimento urbano para o interior, principalmente a região centro-oeste, e retirar a capital do Rio de Janeiro, cidade litorânea e que era vulnerável a invasões externas. No entanto, a construção de Brasília, apesar de planejada, mostrou falhas em sua execução, sendo uma cidade pouco acessível para pedestres, por exemplo. Outro problema também foi o crescimento desordenado das cidades satélites, onde faltam infraestruturas básicas, problemas que já comentamos. Para concluir a nossa breve explicação, é preciso refletir sobre quais são os verdadeiros propósitos do planejamento urbano. Infelizmente, este tem se mostrado como um mecanismo que serve somente aos interesses da elite e das classes que estão no poder, ficando a população mais necessitada relegada ao descaso.